Graças a Paz Igreja, PG falando aqui, e hoje começaremos o nosso capítulo 4 do curso de integração, com um tema que está no coração da nossa identidade como Igreja Presbiteriana Independente. São os 5 solas da Reforma Protestante. São 5 afirmações latinas que os reformadores do século XVI resgataram da própria Bíblia e que continuam sendo os pilares da nossa fé até hoje. Nesse vídeo começamos com o primeiro e mais fundamental de todos, sola Scriptura, somente a Escritura. Pastor, sola Scriptura, isso é uma expressão da Reforma? E se é, por que está em latim? Ela está em latim porque os teólogos da Reforma usavam o latim como uma língua acadêmica. Todo mundo que estudava sabia latim. Mas o conteúdo dessa expressão não é invenção deles. É o que a própria Bíblia ensina sobre si mesma. E nos próximos minutos vamos entender o que significa, por que foi necessário historicamente e o que muda na nossa vida prática. Então, sola Escritura afirma 3 coisas ao mesmo tempo. A primeira, a Escritura é a única regra infalível de fé e de prática. É o que 2 Timóteo 3, 16, 17 ensina. Já vimos isso em vídeos passados. Nenhum outro documento da história, por mais antigo e respeitado que seja, pode fazer essa afirmação. Isso a gente já viu bem claro no capítulo passado, né? Isso, então vamos para a segunda coisa que a sola Escritura afirma, e é que a Escritura é a vara de medir toda a doutrina e toda a prática da igreja. Tudo que a igreja ensina e pratica precisa ser avaliado e normatizado pela Bíblia, porque concílios podem errar e erraram. Tradições podem se desviar e se desviaram. Pastores podem errar e erram. Só a Escritura é infalível. Até o senhor pode errar, pastor? Se eu posso errar? A pergunta é se eu posso acertar. E a terceira coisa, a Escritura é a autoridade suprema a qual todas as outras devem se submeter. Concílios, tradições, confissões, pastores, experiências pessoais, tudo isso deve se submeter à palavra de Deus. Então os concílios e as confissões não servem para nada. Não, elas têm o seu valor, e muito valor. Mas tudo isso tem autoridade derivada e não originária. Então, quando, por exemplo, a Confissão de Westminster faz uma afirmação, ela tem autoridade porque está de acordo com a Bíblia e não o contrário. Tá, pastor, explica melhor, porque ainda está parecendo que a gente tem que ignorar os reformadores, pais da igreja, os catecismos. De forma alguma. Deixa eu explicar melhor. Sola Escritura não nega o valor das confissões, dos catecismos, dos pais da igreja, da razão, da história, da ciência. Tudo isso é valioso. O que eu estou dizendo é que tudo isso é sempre normatizado ou corrigido pela Bíblia. Nós temos que ser igual aos bereanos. Eles receberam a palavra com toda boa vontade, mas examinavam as escrituras todos os dias para ver se essas coisas eram assim. Veja, eles não rejeitaram Paulo por causa disso, mas checavam tudo o que ele dizia conforme a escritura. E isso é muito importante de se saber. Legal, boa pergunta. Vamos entender por que esse princípio foi tão necessário historicamente. No final da Idade Média, a Igreja de Roma havia colocado 3 autoridades lado a lado, como se fossem equivalentes. Ah é? Quais são elas? A Escritura, a própria Bíblia, a tradição acumulada ao longo dos séculos, como costumes, decisões de concílios, devoções populares, e o magistério, ou seja, o Papa e a hierarquia dentro da Igreja. Certo, e na prática qual é o problema disso? É que se essas 3 autoridades tinham o mesmo poder, se elas são equivalentes, a tradição e o Papa poderiam corrigir e até suplantar a Bíblia. Como se fosse um melhor de 3. Isso mesmo, se 2 falavam que sim e um falava que não, esse perdia. Só que isso gerou distorções gravíssimas. Dá uns exemplos aí, pastor. Beleza, vou dar 3 exemplos. Primeiro, as indulgências e o purgatório. A ideia de que se pode pagar para reduzir o tempo de punição após a morte é algo que não tem absolutamente nenhuma base bíblica. Mas como a tradição falou que podia e o Papa falou também que podia, isso acabou entrando como um dogma. Segundo exemplo, os dogmas marianos. Não tem base bíblica, como a Imaculada Conceição, a Assunção Corporal de Maria, ela como corredentora, ela como intercessora. Embora não tivesse base bíblica nenhuma, eram afirmados como doutrinas obrigatórias apenas por autoridade do Papa e da tradição. E um terceiro exemplo, a missa como sacrifício repetido de Cristo, que dá a ideia de que a obra de Cristo na cruz precisava ser repetida a cada celebração, contrariando diretamente Hebreus 10, de 10 a 14, que diz que ele ofereceu um único sacrifício para sempre. Poxa, pastor, mas isso passa bem longe do que a Bíblia diz, né?
foi isso que aconteceu. Diante desse cenário que a reforma surgiu. Lutero, Calvino e outros reformadores não inventaram nada. Eles simplesmente disseram: voltemos à Igreja Apostólica, voltemos à Bíblia. O próprio Cristo condenou as tradições humanas que tentavam anular a palavra de Deus. Jesus diz aos fariseus: invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E ainda cita Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então isso não é uma novidade dos reformadores, é uma afirmação que Jesus fez há 1500 anos atrás. 1500 anos do período dos reformadores, para nós hoje já mais de 2000 anos. E por isso que os reformadores, usando a Bíblia, como por exemplo os Salmos e os escritos de Paulo, começaram a mostrar que a palavra de Deus é suficiente e clara para a salvação. Salmo 19, 7 e 8 nos diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e que o seu testemunho é fiel e dá sabedoria aos simples. O próprio texto de 2 Timóteo 3, que já falamos, mas no versículo 15, confirma que as Sagradas Escrituras são capazes de tornar o crente sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ah, pastor, entendi. Então isso foi um problemão lá no século XVI, né? Lá no século XVI, não. O Sola Escritura não é apenas uma discussão histórica daquele século. Ela é urgente e necessária hoje, dentro do próprio evangelicalismo brasileiro e até mundial. Como assim, pastor? Nós reformados também corremos esse risco? Sim, e um grande risco. O erro não é exclusivo da Igreja Romana. Existem 4 aplicações práticas que precisamos ter sempre diante dos nossos olhos. A primeira aplicação: cuidado com as tradições evangélicas. Dentro do próprio movimento evangélico existem costumes, modas, revelações, psicologismos e práticas que não vieram da Bíblia. Quando alguém diz, sempre foi assim na nossa igreja, ou o Espírito me revelou, a pergunta correta é, isso está na Bíblia? Se está, ok, fechou, não tem problema nenhum. Se não está, não pode ser lei para a igreja de Deus. Segunda aplicação: não colocar pastores, apóstolos modernos ou pais na fé em pé de igualdade com a Escritura. Gálatas 1, 8 e 9 é claro e assustador, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue evangelho que vá além do que pregamos, seja anátema. Ninguém está acima da Bíblia, nem Paulo, nem Calvino, nem o seu pastor favorito, nem esse pastor aqui que vos fala. A terceira aplicação: ler a Bíblia diariamente, individualmente, em família e com os irmãos. Deuteronômio 6, de 4 a 9, nos manda que as palavras de Deus estejam no nosso coração e que as ensinemos aos nossos filhos, que falemos delas em casa e no caminho, ao deitar e ao levantar. Em João 8, 31, 32, nos lembramos que os verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem na palavra de Cristo. Só a Escritura exige que a Bíblia não fique na prateleira. E a quarta aplicação: submeter toda doutrina, sonho, visão, disciplina e liturgia à palavra de Deus. Se alguém diz ter tido uma visão ou revelação, não é nem para a gente duvidar, nem para a gente acreditar. A pergunta não é como você se sentiu. A pergunta certa é: está de acordo com as Escrituras? Porque veja, meus irmãos, o critério não é subjetivo, ele é objetivo. É a palavra de Deus. Poxa, pastor, então isso é bem prático para os dias de hoje mesmo, hein? Totalmente. E antes de fecharmos esse vídeo, quero reunir os textos-chave que sustentam o Sola Escritura, para que você leve isso gravado no seu coração. Então o primeiro é 2 Timóteo 3, 16, 17. A Escritura é inspirada, suficiente e capaz de tornar o crente perfeitamente habilitado. O segundo texto-chave é Mateus 15, de 6 a 9. O próprio Cristo condena tradições que invalidam a palavra. O terceiro texto-chave é João 17, 17, que a palavra de Deus é a verdade que santifica. E o quarto texto-chave é Apocalipse 22, 18 e 19. Não acrescentar nem tirar da profecia, sob pena de perder a parte na árvore da vida. Agora eu estou entendendo que Sola Escritura tem que ser o primeiro sola mesmo. Ele é fundamental para tudo, até para os outros 5 solas. Exatamente. Se a autoridade da Bíblia cai, tudo cai junto. Se a Bíblia não é a autoridade final, qualquer coisa pode ser chamada de verdade. Mas quando a Bíblia é o fundamento, temos uma rocha que nunca vai se mover, nunca vai mudar. E os nossos próximos 4 vídeos, vamos ver os outros 4 solas, que são consequências gloriosas desse primeiro. No próximo vídeo falaremos sobre o sola fide, somente a fé para a salvação. Porque na nossa igreja só vai para o inferno quem quiser. Então,
Leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.